Olá, tudo bem? Para essa questão, eu já fiz ali um desenhozinho, conforme estava no enunciado, para a gente analisar como que vai ficar. A gente tem que entender ali que o enunciado falou assim, ó, se fosse possível modificar esses processos, qual seria a máxima, o máximo rendimento, né, a máxima porcentagem possível de ser alcançada mantendo as temperaturas das fontes frias e das fontes quentes. Você sabe que quando a gente fala que é possível modificar os processos, né, e que você quer o máximo rendimento, então você trabalha com o ciclo de Carnot, que é aquele ciclo onde os processos promovem o máximo rendimento, tá bom? Então, no caso, essa isobárica aqui seria trocada por uma diabática e essa isométrica seria trocada por uma diabática também. Contudo, as temperaturas das fontes frias e das fontes quentes seriam permanecidas, tá bom? Elas não seriam alteradas. Isso é muito importante, porque quando a questão fala pra gente que é um ciclo de Carnot, que a gente pode sim usar o ciclo de Carnot, então a gente pode usar essa fórmula do rendimento, que envolve essas duas temperaturas aqui, tá bom? Menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Quando não é um ciclo de Carnot, a gente não usa essa fórmula. A gente usa aquela clássica, rendimento igual a 1 menos o calor da fonte fria, dividido pelo calor da fonte quente, ou trabalho sobre o calor da fonte quente, ou né, energia útil pela energia total, o que você preferir, tá bom? Então, nessa questão, o nosso trabalho é encontrar qual é o ponto da fonte fria e qual é o ponto da fonte quente. Quando a gente tem uma expansão, né, é porque a temperatura está aumentando, tá bom? Quando a gente não tem aqui variação do volume, por mais que a temperatura diminua nesse processo, né, porque a pressão está diminuindo, então faz com que o volume constante e a temperatura também diminua, a gente não pode considerar esse aqui como sendo um processo de fonte fria e fonte quente, tá bom? O processo que a gente considera da fonte fria e da fonte quente é onde acontece uma expansão natural, porque na tendência dos gases normais é sempre alcançar um equilíbrio, e para isso eles tendem a fazer isso com pressão constante, tá bom? Por isso que, por exemplo, quando a gente aquece um gás, ele tende a querer levantar o recipiente onde ele está. Se ele está, por exemplo, num êmbolo de uma seringa, se a gente aquece o gás, o volume dele tende a aumentar e o êmbolo tende a subir. Por quê? No aquecimento de um gás, que a gente trata aqui na fonte fria e da fonte quente, existe a tendência de que quando o gás ele aumenta a sua temperatura, realize uma expansão do seu volume. Por isso a gente considera os processos naturais aqui para definir a fonte quente e a fonte fria, já que nesse processo a gente vai ter o fornecimento, né, de uma fonte quente e vai ter a recepção por uma fonte fria. E também a gente pode ver ali pelo próprio gráfico que aqui vai ser a nossa fonte quente, né? E daí ela vai fazer todo o ciclo e só depois voltar para a fonte fria, tá bom? Então é bem importante você analisar isso, que é essencial que você tenha o ciclo completo, todas as fases, e depois você volta para essa fonte fria, né? E depois aqui é o momento onde você adquire o calor de novo pela fonte quente e recomeça o processo. Não daria, por exemplo, para ser uma fonte aqui, porque você não teria um processo completo também. Então é muito importante que você sempre encontre, né, os pontos consecutivos para que você consiga sair da fonte quente e até a fonte fria, tá bom? Então, já definido ali os motivos pelos quais são esses pontos, a gente começa a detalhar quais são a temperatura da fonte fria e da fonte quente.
Perceba que aqui você precisa da razão temperatura fria sobre temperatura quente. Então, por isso, a gente pode usar a relação P vezes V sobre T é igual a P vezes V sobre T, tá bom? Então, se eu quero temperatura fria sobre temperatura quente, basta eu passar a temperatura fria para cá e esse P vezes V para cá. Então, eu tenho que temperatura fria sobre a temperatura quente é igual a pressão A vezes VA sobre pressão B vezes VB, tá bom? Eu venho aqui, esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B, né? Eu venho aqui e começo a substituir, ó. O volume para A é 1 vezes 10 na menos 3. E a pressão para A é 83,1 vezes 10 na 5 Pascal. O volume para B é 2 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. E a pressão para B ainda é 83,1 vezes 10 na 5 Pascal. Perceba que a pressão é a mesma, então você pode simplesmente cortar, tá bom? Você pode simplesmente aqui passar a faca nas pressões, e essa potência aqui também é a mesma, então você praticamente corta quase tudo, tá? Também você poderia ter tirado a pressão, fazer só com a mudança de volume, já que a pressão é igual, fica ao seu critério. É importante aqui no final a gente tem que a temperatura fria sobre a temperatura quente é 1 sobre 2, e daí é só a gente vir e aplicar aqui, ó. Rendimento é igual a 1 menos 1 sobre 2. Né? 1 sobre 2 é 0,5, 1 menos 0,5 é 0,5 e o rendimento é de 50%, já que 50% é 0,5. E assim a gente encontra o rendimento máximo. O detalhe mais importante aqui é saber encontrar essas temperaturas, saber o que define essa temperatura, o fato de ter que formar o ciclo completo, o fato de a pressão ser a mesma, porque na natureza uma expansão gera um aumento de temperatura e tudo mais, tá? Mas é só uma diquinha bem legal aqui, você lembrar de completar o ciclo, e daí já fica mais fácil de você encontrar os pontos, tá bem?